Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Brilhar. Eu sou a Anaía. Eu sou a Gabi. E hoje a gente está entrevistando pessoas que fizeram parte desse projeto, que nos ouviram, que nos deram feedback. E estão aqui... Quem está aqui, Gabi? Ela brilha no marketing, arrasa nossas metas. Ela põe a mão na purpurina e faz acontecer. Já morou fora do país e já comprou seu apartamento antes de 35 anos. Mas ela não brilha só. Ela já teve um projeto de roda de conversa de mulheres que virou podcast. Ela é realizadora, é do movimento e deixa um rastro de luz por onde passa. Hoje a gente conversa com... Bruna Pires! Gente, que lindo! A Gabi que fez. Eu bifei e ela fez. Amei, arrasaram. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. E só lembrando que você foi a primeira pessoa que a gente conversou. E você nos deu um feedback amoroso gigantesco. Não, assim. E grande, ela escreveu bastante. Maravilhoso, assim. Muito obrigada, pela gente, sua é bem dedicação. grata. Eba, que bom, obrigada. Muito grata. Essa foi a nossa apresentação, mas a gente queria que você... Quem é Bruna Pires? Ai, eita, é muita coisa, né? Eu sou nascida e criada em Florianópolis. Mais uma manezinha. Manezinha da ilha, apaixonada por Nada isso contra aqui, quem não né? é, mas a gente está Sim. gostando de ter. É porque é raro. A gente está falando isso, gente, porque cada vez é mais raro a gente encontrar manezinhos de carteirinha de maternidade aqui. Exato. E eu sou uma buscadora de mim mesma. Amo mergulhos profundos em mim, na minha vida. Sempre dou um jeitinho de colocar na minha rotina coisas que eu amo, que me fazem bem, que me fazem me sentir bem. Gosto muito de trabalhar também, isso também faz bem, mas outras coisas além disso. E, Bru, por que Florianópolis? Você já saiu de Florianópolis? Você já saiu da ilha para ver a ilha? Já, é sempre bom voltar, né? Eu acho que é por isso, é como a gente se sente. Quando eu tô voltando, como eu me sinto diz que eu amo isso aqui. Não tem como. Posso estar num lugar mais lindo, sempre bate uma saudadezinha. E quando chega, é casa. Acho que é essa sensação de casa. Mas expande também, né? Sim, nossa. Volta com outro olhar. E com vontade, né? De agregar aqui, de fazer diferente aqui. Ou de... sentir aqui coisas que eu senti no outro lugar, né? Tu mesmo morou, que... mas tu morou fora, Bruto. Eu sei que tu viaja bastante. Eu morei só 6 meses. 6 a 7 meses em San Diego, na Califórnia. Eu fui estudar inglês. Naquela época, eu fui... ou no final, ou logo depois da faculdade. Agora eu não lembro bem. E era naquela época que todo mundo fazia aquele work experience. E eu não tinha... Não fiz. Tu não fez? Eu também não. Eu não tinha condições, eu não tinha inglês, eu não tinha condições financeiras, mas ali foi o meu despertar, porque eu vi muitos amigos indo e contando histórias, então tive muita vontade de sair do país, conhecer, né, outras culturas, enfim, viver um pouco dessas experiências que eu ouvia muito durante a minha faculdade inteira, assim. E aí, mas enfim, não rolou, e aí eu fui guardando dinheiro, eu guardei uns 3, 4 anos, e aí quando eu fui para estudar, porque era a forma que eu ia conseguir o visto. Olha que legal, Bru. E aí eu morei 6 meses fora. Mas há pouco tempo atrás eu vi nas redes sociais, a gente stalkeio, né? A gente se segue, na real, não foi stalkear. Tu chegou a morar um tempo agora em Lisboa, né? O que foi aqui? Foi uma nômade digital? Tu te considera uma nômade digital? Não, eu fiquei 40 dias e eu usufruí da liberdade do trabalho flexível, né? De trabalhar de qualquer lugar, que eu estava na época 100% remoto. E aí eu trabalhei de lá, com fuso diferente, foi um desafio bem legal. E aí também emendei férias e aí a gente acabou conseguindo ficar 45 dias trabalhando e curtindo, turistando. Foi bem gostoso. Delícia. Daí foi a minha primeira vez na Europa, não conhecia. E já começou Portugal, eu sou fã. Então, Ai, amei. Você começou a trabalhar cedo, né? Faculdade, Sim. Começou a trabalhar cedo. Uma das coisas que a gente gosta de discutir bastante aqui, porque é um lugar que a Anaía também visitou bastante, é a questão da liderança feminina. Como foi isso para você na sua jornada profissional, assim? Porque quando a gente não começa líder, né? Sim. Mas a gente começa abaixo de outros líderes. Como foi isso para você? Para mim, aconteceu naturalmente. Eu tive uma oportunidade, eu nem pensei. Não foi uma escolha de carreira, né? Ser especialista ou ser líder. Aconteceu, veio num convite. Eu estava num projeto de inovação. E aí, eu era estagiária. Logo, fui para um papel um pouquinho mais de analista. Mas foi tudo muito rápido, assim. Logo, eu recebi a proposta de ser coordenadora desse projeto.
E aí, errei muito, né? Erro até hoje, sim. Não somos seres humanos perfeitos, não vamos ser lideranças perfeitas nunca, mas sou muito melhor do que comecei, porque não sabia liderar, não sabia quando eu peguei, mas sabia fazer acontecer, né? Acho que eu sempre tive essa coisa de responsabilidade no trabalho, de querer sempre ir além, de fazer bem feito. Então, isso é uma coisa que eu sempre prezei nos times. E com o passar dos anos e com muita inspiração de mulheres líderes que eu tive ao longo da minha jornada, tive homens líderes também, mas tive muita mulher líder forte, Uau. maravilhosa. Isso é incrível, porque é raro, né? É, os homens são a grande maioria, né? Eu tive a grande maioria mulher. Que legal. E aí, muito inspirada por elas, cada vez mais uma liderança humana, uma liderança diferente do que a gente estava acostumado na época. Hoje já é mais comum, né? Sim. A gente falar de liderança humanizada e tudo mais. Então, é isso. Aconteceu na minha jornada. Eu amo. Hoje eu não me vejo em outro caminho. Eu gosto muito de poder, de alguma forma, colaborar com o desenvolvimento da outra pessoa. E aprender, porque a gente está ali daí... toda hora com alguém. E isso é o maior aprender, né? Porque... E hoje tu tá na liderança de gestão de pessoas, né? Sim. Aí eu acabei fazendo uma transição, na verdade, uma expansão de carreira. Tu te apaixonou pela gestão de pessoas? Eu fui para a parte de cultura, que acabei caindo no RH, né? Na gestão de pessoas. Eu fui do marketing uma vida e acabei caindo por querer trabalhar com cultura, levar um pouco do que eu acredito para uma organização maior. Acabei caindo em gente gestão. E hoje estou em gente gestão, um super aprendizado com uma baita líder também, uma mulher muito incrível, muito inspiradora. Que sorte, amiga. Muito. Que sorte. E se a Bruca... Não, a Bruca, ela tem apelido Bruca, né? É só pros íntimos, eu já sou me acho íntima. É muito da infância e ficou. Se a Bru não fosse do mundo corporativo, o que tu seria? Uau! Gente, é muito doida essa pergunta, né? Que nos faz pensar muito que a vida não é só trabalho. Eu não sei. Porque tu tem outras facetas, né? Outras Sim, habilidades. mas é que eu acho que Não, como tu eu já mesmo, até uso... podcaster, ela tem um podcast. Total. Mas como eu já acho que eu já uso todas essas facetas, acho que é isso, eu não me boto numa caixinha. Eu não sou a Bruna da Anelway hoje. Eu sou a Bruna que tem o podcast, Incrível. eu sou a Bruna mulher, tutora da Chica, que eu tenho uma cadelinha, e a mulher que vai atrás do que ama e vai atrás de estar com mulheres. Enfim, então eu tô sempre em busca de estar perto do que me faz feliz. Então parece que... Não sei se eu consigo responder, porque parece que não me falta uma outra Bruna, assim, sabe? Isso é muito legal, assim, porque a gente, às vezes, vê as pessoas que trabalham muito tempo no corporativo, né? Parece que a profissão é só aquilo ali, né? E não tem um projeto de vida, e não tem um projeto externo daquilo ali, não usufrui das suas outras habilidades, né? Então, você vê pessoas que terminam de trabalhar e a vida já eu sugeri essa pergunta, mas agora eu tô revendo, porque eu já respondi de outra forma pro meu filho, né? Que ele falou, mãe, talvez eu queira ser chefe de cozinha e ator. Falei, ótimo, tu pode ser o que tu quiser e a gente pode ser várias coisas, né? Totalmente. Né? Talvez essa pergunta não faz mais sentido, né? É uma tecla que eu sempre bato, que é a coisa da multipotencialidade, né? Que, se a gente for olhar lá no século XVIII e XIX, os grandes gênios aí do Ocidente, eles eram valorizados porque eles eram músicos, astronautas, mágicos, escritores, eram tudo, pintores, escultores, e eles eram maravilhosos porque eles eram tudo. Agora não, aqui a gente está na era, depois da Revolução Industrial, na era da especialidade. Né? E aí a gente esquece de pensar que tem essa multipotencialidade, né? Mas eu gosto de muitas coisas. Eu acho que eu me daria bem em várias coisas. Sabe? Essa coisa assim, não... Daqui a pouco eu não estou mais neste lugar, neste trabalho. Eu não tenho muito medo, assim. Porque o que eu for fazer vai ser algo que vai estar tocando o meu coração. Então, eu vou fazer bem. Acho que isso, assim. Eu vou estar feliz, sabe? E os projetos próprios, como podcast, como... eu vi quando tu fez essa roda de mulheres. Eu adoro roda de mulheres, né? Adoro fazer parte. Quando tu fizer, eu quero ser convidada. Ai, foi Como muito, aconteceu? muito poderoso. Como surgiu esse projeto para você? Foi numa transição. Eu tinha sido desligada do meu último trabalho, que eu estava há 7 anos, trabalhando com impacto social. Muito feliz, assim, realizando muita coisa naquela organização. E aí eu fui desligada. E logo depois eu encontrei com uma amiga, tomando um café com a Manu. Ela é super especial. E ela
também estava numa busca interna. E a gente decidiu reunir mulheres para falar de empreendedorismo da vida. Porque é esse olhar para a vida, né, de protagonismo, de ir em busca do que nos faz feliz, não exatamente um empreendedorismo de negócio, né, de empreender a nossa própria vida, assim. E a gente reuniu mulheres, aquele nome chamou, e a gente abria a roda de conversa, lotava. Aí, vamos fazer outra, porque tinha lista de espera. E aí, é isso, a gente está entre mulheres, a gente se vê umas nas outras, por mais que as histórias sejam muito diferentes, alguma coisa Conecta. pega e te faz refletir. Então, era aquela potência, assim, foi muito especial. Muito legal. Vamos fazer mais. E esse projeto foi o que você fez a transição para virar podcast? Isso. E aí, hoje, o meu podcast conta histórias de mulheres com esse intuito de inspiração. Por mais que a gente tenha bagagens muito diferentes, que em algum ponto pegue ali um pontinho de vontade de uma chama, né? De tu seguir alguma coisa que tu já tem interna, mas que às vezes tu precisa ouvir algo. Então, tem essa ideia, assim, de contar histórias de mulheres para inspirar outras mulheres. Qual o nome? Empreendedoras da Vida, podcast. Tá no Spotify, Eu fui a no primeira YouTube. entrevistada. Foi muito legal. Vamos subir, a gente vai botar aí. Vamos subir também. Que legal. Deixa depois a gente deixa o link em algum lugar aqui nos stories, alguma coisa. Bru, e a gente conversando, eu achei que a Bruna era super cozinheira, né? Porque ela postava bastante coisa de comida, de alimentação. Mas eu percebi, depois conversando contigo, que é uma forma de tu cuidar de ti, né? Tu te preocupa muito com a tua alimentação. Sim. O que mais tu faz, assim, para cuidar de ti, da Bruna? Muita gente tem essa impressão, porque eu fiz um curso Natural Chef. Era um curso de extensão, então eu participei algumas vezes lá, então eu postava, então muita gente tem a impressão que eu cozinho bem. Mas eu fiz o curso porque ele já tinha essa proposta de uma gastronomia mais funcional, que é a gente tirar o melhor dos alimentos de nutrição. E eu estava muito nessa época eu tinha parado de comer carne. Tu não come mais carne? Eu fiquei 8 anos sem, mas eu comia frutos do mar. Eu nunca me botei em caixinha. Assim, eu não comia carne nem frango, carne vermelha e nem frango. E frutos do mar eu nunca parei. Eu comi muito menos, mas eu nunca parei. Então, assim, não fui vegetariana. Mas a minha base da alimentação sempre foi o que vem da terra. Sempre foi, depois dessa transição. Então, eu tinha que aprender a cozinhar o que eu estava gostando de comer. E aí, eu busquei esse curso e tudo mais. Eu me cuido muito. Eu sinto quando tu faz a comidinha, ela tá fazendo um comfort food pra ela, sabe? Pro Jailon, né? Eu cozinho mais pra mim, ele acaba cozinhando pra ele. Muito porque agora, foi muito recente que eu voltei a comer alguma coisinha de carne. E aí, a alimentação dele tinha mais, enfim. Mas... eu acho que sim. Eu me ouço, sabe, Anaia? Quando eu tô num dia que eu tô com um pouquinho, vamos supor, de dor de cabeça, que foi um dia um pouco mais pesado, mais reuniões, talvez. Eu paro antes de comer e eu penso, o que vai me fazer bem? O que pode potencializar essa dor de cabeça? O que pode amenizar? Uau. Sabe? E de fato, porque se eu como, é muito, né, particular isso, mas se eu como um doce depois de um dia pesado, eu vou ter enxaqueca. Eu tenho certeza, assim. Então, eu paro, eu penso, eu me analiso. E aí, por isso que entra a coisa de, às vezes, eu tenho que cozinhar, porque é aquilo que vai me fazer bem. E o doce é justamente a fuga. O doce, o álcool, as gorduras, né? As delicinhas, né? É a fuga de quando a gente está cansada, né? E a gente diz, não, gente, hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Hoje está tudo bem, eu mereço. Não que eu não me dê, né? Mas quando eu como é porque eu realmente estou com vontade. É muito prazeroso. Eu acho incrível esse autoconhecimento. Tu uma saber direitinho, assim, o que te faz bem, assim. Eu sei que se eu beber, eu fico com ressaca, né? Fico mais inchada, né? Mas eu ainda não tenho essa... Eu sou muito atenta a mim mesma. Maravilha. O que mais você faz? O que mais você faz pra cuidar de você? Eu amo um exercício físico. Eu amo sair pra caminhar, andar de bike. E aí eu descobri uma lesão no joelho, no joelho. E aí eu tive que cuidar. Fiz muita físio e tudo mais, justamente para não me paralisar numa coisa que eu adoro, que é estar em movimento. E aí eu acabei tendo que me apaixonar pela musculação para cuidar desse joelho, para poder continuar fazendo dança. E aí vai muito do dia. Tem dia que eu tô com vontade de fazer uma trilha, porque aí eu sinto assim, eu quero estar caminhando mais no meio da também. natureza. É liberdade. É muito. Tu tem bastante liberdade na tua vida. Acho que sim.
E liberdade da agenda também, né? Você consegue se colocar na sua agenda com mais facilidade, provavelmente, do que a gente aqui, né? Ah, sim. Porque eu tenho 3 filhos. Você tem 3 filhos. A gente... Exato. E a gente tem agenda só uma meio complicada. Exato. O meu tempo é para mim, né? Para mim, para o meu trabalho, para o meu marido. É ouro. E com essa resposta, eu queria puxar um assunto que a gente sempre diz que é polêmico aqui, né? Que é um assunto que a gente gosta de conversar bastante, porque as experiências são completamente diferentes, que é a maternidade. A gente não vê a hora de sentar um homem aqui para falar sobre paternidade, sem esse lugar de fala, mas para ouvir e rebater pelas experiências que a gente tem dos nossos parceiros, né? Mas esse é um assunto que é super latente, só pelo fato de a gente ser mulher. Total. Como é pra vocês? Eu tenho 35 anos, eu tô com ele já há 8. A gente sofreu, em algum momento, uma pressão ali da família, mas a gente sempre foi muito honesto. Sempre botou na mesa, assim, olha... Não criem essa expectativa, porque senão é um assunto que a gente fala. E eu e meu parceiro, a gente fala de todos os assuntos das conversas mais difíceis desde o primeiro dia, assim. Então, esse assunto nunca surgiu, né? Nem de eu trazer uma vontade, nem de ele trazer. Então, não é um assunto. Ele passou a ser um assunto na nossa vida há 1 ano, porque eu ia fazer 35, né? Eu fiz 35 em março. E aí que a gente começou talvez a gente tenha que falar sobre isso, né? Eu acho que é isso. Muitos falam da coragem de maternar, mas pouco se fala da coragem de decidir não maternar ou paternar, né? E a gente está nesse lugar de descobrir, na verdade. Porque como não é genuíno nosso, não veio essa vontade, tem a questão do relógio biológico que colocou uma pressão e que talvez me diga alguma coisa de uma vontade. Porque tem mulheres que veem a pressão do relógio biológico e falam, não, eu não quero e tá tudo bem. E para de pensar nisso. Eu tô pensando nisso há 1 ano. Então, talvez em algum lugar tenha uma vontade que eu não sei. Mas ainda não sei, assim. Mas, sim, é um assunto que pega muito, né? A cobrança, né? Eu acho que a cobrança é a coisa mais chata. Porque eu, quando não tinha filhos, eu tava falando, eu acho que essa história é engraçada. Eu tava abastecendo o meu carro, tinha um amigo, Muriel, que vocês conhecem. E eu falei, Muriel, tua família é tão linda, né? Tão legal. Ele tem 3 filhos. Daí ele chegou pra mim, Anaí, ó. Aquela voz de Darcy. É bom ter filhos, mas é bom não tê-los. E é incrível, porque é maravilhoso ter filhos, mas também é maravilhoso não ter filho. Eu acho que a gente... Eu acho que tu tem muito autoconhecimento. Eu ia perguntar se tu faz terapia. Sim, há muitos anos. Porque dá pra ver que assim, ela sabe das escolhas dela. Bruna, o que lhe faz feliz, o que faz o teu coração brilhar, o teu olho brilhar, eu acho muito importante. Então, assim, tá no momento de pensar, mas também pode ser que não tenha. E se tem que estar bem, vocês têm que estar bem, né? E tem outras coisas, né? Eu acho que o filho é um projeto. Sim. E aí tem outras formas também, né? Se Totalmente. não for gerar, tem outras formas. Então, hoje a gente vem se aproximando mais de projetos sociais, mais de estar com crianças, até para entender, talvez, essas outras formas, se isso supre. Eu acho legal essa sua fala, porque... Fica pra gente, mulher, essa sensação de é compulsório. Pelo fato de a gente ter nascido mulher, a gente vai ser mãe. Não é. Então, eu acho que a nossa geração, né, pensou um pouco menos sobre a liberdade de ter ou não ter. E eu vejo que a sua geração já começa a botar isso na mesa e eu acho isso extremamente potente. Porque a dúvida vale, o não vale, o sim vale. E é isso que você falou. Tantas formas de se viver sem ser essa, porque tem gente que é monge, que não vive essa forma aqui que a gente vive. Tem gente que é astronauta, que não vive essa forma. Tem tantas outras formas de experienciar a vida sem ser essa, que parece normatizada, que é casar, ter filho, não sei o quê, se aposentar, ter casa, comprar casa. Há muitas outras possibilidades. Então, essa sua fala, para mim, é muito potente, assim. Porque quantas outras mulheres que vão ouvir a gente e tem dúvida. E tá tudo bem ter dúvida. Sim. Né? É ótimo quando a gente ouve isso aí. E relógio biológico é uma coisa que a gente vê o quanto a gente está cada vez mais estendendo a qualidade de vida. Né? Meus pais estão com 70 anos e são ativos, têm seus carros, têm seus dinheiros, fazem suas coisas. Então, esse relógio biológico do 30 anos para engravidar, eu já disse, não vai me pegar não, cara. Sim. Eu já fiz um planejamento 40 a mais, eu fui ter filho 40 a mais.
Porque na nossa geração também é a época que a gente tá... Não, mas a gente tá quase na mesma geração, né? A Bru tem 35, eu tenho 43. Não, 10 eu tenho 45, então é 10 anos a menos, é uma geração... Mas na época de vocês também, né? Que é ali nessa época, com 30, que tu começa a ser alguém na vida. Tem muita essa pressão também, né? De ser alguém, mas... Então, pensar em gerar ali, para mim, é muito doido, assim. Eu sempre falo, faz 2 anos que eu vivo na leveza que eu sempre busquei uma vida inteira. E aí, gente? E aí eu vou botar... né? Então, tem esse espaço que eu ainda tenho vontade de viver do que eu conquistei, que faz só 2 anos. Que irado. Exatamente. Que irado, isso. É isso. E essa certeza é muito mais válida, né? E como não se tem bola de cristal, daqui a 5 anos, você pode estar num outro momento e dizer... gente, pode ser. Ou... não vai ser de jeito nenhum. O que eu quero fazer é isso da minha vida e vai embora. Né? É isso, é o arcar com as nossas próprias decisões, né? Acho que é o ser adulto. Não é fácil. Assim, eu falando deste lugar de uma mulher que está em busca de uma resposta, não acho fácil. Estou aí há 1 ano, tive já momentos, agora eu estou bem com esse assunto. Mas esse assunto veio porque tu tá com... Foi a idade. Foi a idade. Foi numa conversa com primos que veio uma preocupação porque nunca passou. Veio por causa da idade. Tenho várias amigas. Como é que tu lida com o envelhecimento? Tu faz procedimentos estéticos? O que você já fez? Não. Tá. Ixi, aí tem muita conversa. Vou tentar resumir uma história. O que tu já fez, Bruna? Não, pouquíssimo. Esse colágeno todo. Eu acho que eu sempre fui mais conectada com a saúde e com a beleza interna. Eu acho que quando eu tô bem, que eu tô assim, em linha ao que eu acredito, aos meus valores, a pessoa que eu quero ser, eu me sinto linda, eu me sinto bem. Quando a gente tem saúde, né? Se sente com saúde, que é isso, quando eu faço meu exercício físico, aí eu me sinto bem. Então, eu nunca fui muito do lado externo. Então, procedimentos estéticos... foi muito recente, acho que faz 1 ano e meio que eu fiz o meu primeiro Botox. Porque eu sou muito expressiva. E eu comecei a olhar pensando em futuro. Tu fez antes de mim, eu fiz com 40 o meu primeiro Botox. Mas assim, não é uma coisa que tanto que passa, validade ali super. Eu fiz 3 vezes só. 2 vezes. E então, assim, hoje eu me cuido um pouco mais, assim, dessa parte de fora, porque eu gosto. Então, é muito como eu tô me sentindo. Então, se o cabelo começou a me incomodar, talvez eu vá em busca de comprar um shampoo melhor, sabe? É muito de como eu tô me sentindo. Se aquilo realmente vai me incomodar, eu faço. Mas eu não sou muito atenta, assim. Nunca fui muito conectada à moda. Nunca investi também, porque eu acho que isso é um baita investimento. E os meus investimentos sempre foram para viajar, para onde eu vou morar, né? Para minha saúde, então meus dentes. Nossa, já fiz milhares de coisas aqui nessa boca que nem precisava. Mas pensando na minha saúde, né? Futura. Então é nisso que eu invisto, assim. Legal. Responde. E o seu processo de autoestima? Eu acho que ali na adolescência sempre tem um desafio pra gente, né? Muito. Quem eu sou, o tamanho que eu vou ter, que eu não vou ter, meu peito cresceu, meu peito não cresceu, as minhas amigas já cresceram, eu não cresci, já mais baixinha, né? Como é que foi? Como foi esse processo de autoestima pra você, assim, dessa jornada da adolescência até aqui? Eu acho que eu sempre tive uma criança muito feliz e bem consigo. É claro que a gente, com a pressão que viveu... que hoje se fala, né, muito de a gente aceitar os nossos corpos, e de a gente aceitar como a gente é e tudo mais, mas pouco se falava. Nunca me incomodou a questão de ser baixinha, eu era sempre a primeira da fila. Sabe quando tinha fila e era pela altura? Eu sempre era a primeira ou a segunda no máximo. Eu falei baixinha porque tu falou. Não, eu nunca me incomodou. Eu tenho 1,60 m, tu tem quanto? 1,54. Me incomoda um pouquinho pra dançar com meu marido. Porque ele tem 1,98, assim. Então, pra dançar, que eu fico ali no peito dele, me incomoda um pouquinho. Eu queria ser clássico das baixinhas que pegam o marido muito 19. Amiga, tu não tem na timeline uma foto dessas. Tu tinha nos stories, eu fui tentar mostrar pra Gabi, não tem. Eu te mostro. Não, tu tem que botar na timeline, aquilo é maravilhoso. É muito, né? Não, ele tem quanto? 1,98. Ele é grande. 1,98, acho. Então, eu passei ali depois...
adolescência para a vida adulta, como acho que a grande maioria das mulheres da nossa geração, de achar que eu era gordinha. Então, eu cuidei muito com a alimentação, mas fazia tudo errado, né? Foi muito um processo de... Eu acho que foi quando eu comecei no autoconhecimento. Mas quando tu tá bem no mental, quando tu tá bem no interno, isso não vai refletir no externo, né? Então... Porque daí é equilibrado, é o tal do equilíbrio. Claro que a gente está falando aqui, né? Não é num caso de doença, tem gente que realmente tem que olhar, mas... Claro. Enfim, nesse modo geral, assim, eu acho que eu sempre fui bem comigo, mas sofri essa pressão que a mulher sofre. Mas depois que eu fui para esse lugar do conhecimento interno... Do amadurecimento, né? A minha busca é mais por aí e isso acaba refletindo. Então, hoje, se eu tenho um corpo que eu me sinto melhor nesse corpo, não é porque eu estou olhando para o meu corpo, é porque eu estou olhando para a minha saúde e acaba refletindo no meu corpo. Isso que você falou de em algum momento lá na adolescência, né, ter se sentido fora de um padrão corporal. A gente gravou um dos episódios que a gente já foi da primeira temporada, a gente falou sobre isso, né? O quanto meninas cada vez mais novas, para a gente era adolescência 14, 15, hoje em dia tem sido com 8, 9, têm sentido os seus corpos inadequados. Né? Se comparando. E isso é uma distopia da imagem, né? Sim. Porque não tem isso. Tanta coisa evoluindo nisso, né? Ao mesmo tempo que a gente fala que evoluiu, está evoluindo. Isso evoluiu, porque a gente viu isso em pesquisa. E eu tenho relatos de amigas que têm filhas já falando da coxa grossa. Gente, 9 anos. E hoje tem muito mais referências, né? De mulheres muito bem consigo, com diferentes. Fora do que se considera padrão. Então, é muito doido isso ser um retrocesso. É bem curioso. E voltando ali no Jailon, casal 20, com 20 centímetros de diferença. Adorei! Como é que vocês se conheceram? Ai, gente! Como é que vocês se conheceram? Como é que é a relação de vocês? Eu vejo vocês super apaixonados um pelo outro. Jailon deixa recadinho, né? Ai, acho que foi um encontro. Foi um encontro de almas. A gente teve uma cupido, uma mulher meio bruxa, assim, que viu, ela vislumbrou mesmo. Eu a conhecia e ele a conhecia. E aí ela estava fazendo um trabalho para a empresa dele e a gente tinha contato em outro projeto, nada a ver com essa empresa. E aí, numa roda, assim, tava eu, ela e uma outra pessoa. E aí veio o nome dele na mesa, porque ela estava contando desse projeto que ela estava fazendo na empresa, que ele era sócio na época. E aí, quando veio o nome dele, ela falou: Bruninha, o Jailinho! Ela é bem assim. Ela é assim. E ali, ela insistiu. Ela me mandava mensagem, ela começou a me dizer que começou a falar de mim para ele, que os olhinhos dele brilhavam. Essas coisas assim. Olha, até que ela armou um almoço. Foi armado. Que eu não sabia que ele ia. Eu desconfiava, porque ela estava bem no pé. E aí, eu cheguei, fui pro almoço e ela deu muito espaço. Tu estavas procurando um amor? Eu já tinha a sensação de que eu queria alguém... com uma outra relação que eu nem sabia que existia. Sim, um outro formato de uma relação muito saudável que eu nem sabia que era possível. Isso sim, eu tinha essa vontade, mas eu não achava. Imagina. E daí o almoço? E aí no almoço a gente super conversou, ficou conectados, até que um dia a gente ficou conversando umas 2 semanas por WhatsApp. Até que um dia... Não, minto. Passou o almoço, nada dele. Aí depois de umas 2 semanas, eu mandei uma mensagem. Eu mandei uma mensagem para ele com o assunto que a gente falou no almoço, assim. E aí a gente ficou se falando por 2 semanas, depois marcou de se encontrar e desde então a gente ficou juntos. Estão quanto tempo juntos? 8, acho que 8 anos. Que legal. É muito gostoso. Não são só flores, né? Tiveram períodos, claro, de desafios. A gente tem um assunto só, que é onde a gente vai para as nossas crianças internas. E a gente precisa de um tempo para respirar e depois voltar como 2 adultos e conversar. É um tema que pega nas 2 crianças. E que teve ali uns 2 ou 3 momentos dessa trajetória de 8 anos. Gente, que autoanálise do relacionamento. Eu não sei qual é essa minha do Jerônimo. Como é que chega lá? Terapia de casal? Não, a gente... Cada um faz sua terapia. Mas ele faz terapia também. Ele faz, muito aberto. Desde o começo ele foi muito aberto. Maravilhoso, ele também faz terapia. Sim, muito. Os meus filhos fazem, meu marido E a gente não faz traz, sabe? Desde o começo. Traz como foi, ou que pegou, ou que se deu conta. Tipo, eu me dei conta desse ponto. A gente tem conversas difíceis desde o primeiro dia. Então, acho que é por isso que a gente acabou chegando juntos nesse lugar. Maturidade, vai maturando junto o casal, né? Porque...
Às vezes um só faz terapia, ou nenhum dos dois faz. Mas quando um só faz, você chega em casa e diz, então, deixa eu te contar o que aconteceu. O outro diz, tá bom. Ela vem lá com os papos da terapia. Exatamente. E aí a coisa murcha. Quando o outro faz, os dois fazem, você entende que é um processo. E aí o Muito outro legal. te ouve e também reflete sobre ele mesmo, né? Então você começa a partir dali, de alguma forma, sim, fazer uma terapia de casal, mas você começa a construir essa relação que tem reflexão. A reflexão eu acho incrível. Pra mim, o que me chamou a atenção é ela ter esse gatilho, não é gatilho que tu usou? Esse ponto que pega pros O dois, ponto que né? pega pros dois. O assunto que pega pros dois. Eu achei ótimo. É. Não vai falar, não precisa falar. Ou eu fiquei curiosa. Pode falar. A gente veio de criações muito diferentes. São as crianças, As nossas Criações. famílias são muito diferentes. Então, a expectativa inicial Cultural, dele... Hoje tudo. não, mas era de estar sempre junto. Eu fui da dependência. Com 14 anos, eu fui arrumar um jeito de ser alguém nessa vida. Então, com 14 anos, eu já tive que ser um pouco adulta. Assim. Eu comecei a trabalhar com 16. Então... E o cenário da minha casa naquela época era meio de guerra. Então, eu saí, né? Ele não, foi criado com vozinha, com finais de semana com churrasco, com família junto. Então, sempre foi esse ponto, assim, de um pouquinho de... E aí, de ele entender que ele pode, né? Ter o espaço que ele quiser com a família dele, quando ele quiser, a hora que ele quiser, mas que eu não preciso estar sempre junto, porque eu preciso do meu espaço sozinha, né? Era mais por isso, assim, coisas que parecem bobas. Não, mas Não, mas que leitura incrível. Eu não tenho, não sei. E hoje é maravilhoso. Consigo... Hoje tô a fim de ir, vou, não tô a fim de ir, não vou, porque eu amo estar sozinha. Então, quando eu sinto que eu prefiro ficar sozinha, e não é em relação à família, eu amo meus sogros. Meu Deus! Assim como eu encontrei o Jailon, eu encontrei os meus sogros. Eu tenho um pai e uma mãe ali. Eu tenho pessoas que cuidam de mim. Não é por isso, né? Quando ele entendeu que não é isso, né? Que eu faço a mesma escolha para minha família. Às vezes eu não tô afim. É que essas bagagens de onde a gente foi criado, onde a gente foi formado, vai delimitando esses outros lugares, né? Principalmente quando a gente partilha o filho também, né? Que um entende a criação de uma filho, pelo amor de Deus. Um entende a educação de uma coisa. A minha mãe sempre deixou andar de calça. Na minha casa nunca ninguém andou de calça. Aí esse assunto se Eu fico estende. imaginando Eu sou a mulher louca que fica falando essas coisas. Isso é porque lá na tua família são assim. Na minha família não é assim, não. A minha eu já dou uns piti. As crianças ficam tudo abertas. Muito bom. E, Bruna, tem um assunto que a gente gosta aqui bastante de provocar, que é gestora da casa ou investidora da casa? Qual a sua maturidade financeira desse casal? Os dois são muito preocupados. Ele é planejador financeiro. Então pronto. Mas eu fico toda nervosa. Todo mundo sabe tudo de finanças, menos eu. Mas eu fui cliente dele antes de imaginar que ele pudesse ser alguma coisa minha. Jura? Mentira. Eu fui cliente da Parmais. Mas era fiz ele uma que já permuta com a atendia? Parmais. Na permuta, que eu fazia então, um trabalho de antes da marketing Cupida, pra tu eles. já conhecia ele do... Já. Mas zero. Imagina, gente, um homem daquele tamanho, eu pequenininha, nem era o tipo de homem que me atraía, né? Porque eu... Nem tchum. Foi bem profissional. E também eu tava num espaço profissional. Sim. Entregando um serviço, assim, zero. Depois de muitos anos que isso aconteceu. Muito doido. Mas sim, quando eu o conheci, ele até namorava. Mas eu nem sabia. Enfim. Mas sim, eu o conhecia profissionalmente. E aí eu fiz um trabalho para a empresa dele que era de planejamento financeiro. E aí a gente fez uma permuta onde eles iam me ajudar nessas decisões. Que eu já estava poupando para realizar os meus sonhos. Comprar o meu primeiro apartamento. Minha casa, minha vida, mas comprei. Então, de entender como é que com o salário que eu tinha, eu ia conseguir pagar aquele financiamento. Então, eles me ajudaram nesses cálculos. Então, eu sempre fui muito preocupada. Mas não só preocupada. Então, tu é uma pessoa organizada nas planilhas. Tu sabe onde investir, porque a Melina que estava aqui, ela sabe. Não, isso vem do Jailon, ele que sabe melhor. Mas eu acho que eu sempre tive provas na minha vida que poupar me faz realizar os meus sonhos. Eu poupei, né, para essa viagem internacional. Foi tudo eu que paguei, né, do meu trabalho. Então, tudo que eu conquistei na vida foi porque eu
guardei dinheiro. Então, eu tenho essa coisa mais do guardar. Agora, o que fazer exatamente, aí vem mais dele. Aí, a gente tem um one page, que ele chama, que tem a nossa vida financeira em uma página. Ai, meu Deus. Sempre que eu fico meio nervosa, ele... Vem cá, vamos sentar. Daí abre o one page, a gente calcula e recalcula. Ó, se a gente fizer isso, fica assim. Se a gente fizer assim... Nossa. Ai, que É maravilhoso. Gente, tem um planejamento. planejador financeiro, eu sei que eu Essa sou é a profissão suspeita. dele? A gente contrata ele? Hoje ele atua como diretor de projeto, é diferente de produto. Mas... Existe isso, né? Eu já fiz uma entrevista sim. com uma pessoa que Já. seria isso Aí pra é mim. perfeito. Amiga, a gente tá gostando tanto desse assunto que a gente daqui a pouco vai querer fazer mentorias financeiras. Eu tô já, amiga. Já tô nervosa aqui. Já, o WhatsApp aqui já quero mandar pra... Sim, mas alguma- contrata um serviço assim, é maravilhoso. Que aí tu sabe que tu sabe... Mas ela tem que me planeja. provar que vai ser um investimento aquele... Eu já Eles tenho provam, preço. eles Tem um preço provam, ali tem da um pessoa. preço, sim. Sim. Mas às vezes em uma outra sugestão que eles fazem com as análises que eles fazem, já pagou. Sim. Tá lá, 2024. E é muito legal quando a gente reúne o raciocínio, né? Porque eu já tive o meu primeiro casamento e não tinha esse raciocínio junto, né? E no segundo tem. E eu vejo que a gente é outro processo, outro assunto de maturidade para os dois, que também vem com informações familiares diferentes, mas a gente consegue começar a construir aquele raciocínio junto, né? Que a gente estava discutindo aquele dia. Faz plano de saúde, faz plano de saúde. É uma discussão de família, né? É uma discussão junto. Vai entrar nesse orçamento, tem a ver com os nossos planos, e eu acho que isso matura mais a relação, né? A gente tem esses valores muito similares. E é isso. Hoje eu até... todo mundo que nos conhece brinca, ele segura muito teu dinheiro, porque ele é planejador financeiro, né? Hoje eu até acho que eu sou mais preocupada que ele, assim... mas é um assunto que os dois olham juntos. Legal, tá aí uma inspiração aqui pra mim como casal. Gente, já quase uma hora já. Gente, que rápido! Passou rápido, a gente tá chegando no final. A gente está chegando no nosso final e a gente tem um quiz aqui, né? Para te provocar. O que pode na vida? O que pode? Pode tudo. Pode ser feliz. Pode ir em busca dos teus sonhos. E o que não pode? Não pode passar por cima dos outros para isso, né? Acho que seguir o teu caminho. Tu ser a tua referência. O que te brilha os olhos? Viver. Ai, tá viva. Me senti viva, assim, de dentro. Sabe quando vem de dentro aquela... Tô viva, eu tenho saúde. E Floripa, o que mais reluz em Floripa? Ai, tá perto da natureza toda hora, né? Tá no trânsito, olha para aquele mar. A gente é muito privilegiada. É muito privilégio. Um sonho brilhante, Bruna. Nossa. É muito doido, porque eu já tive muitos e eu, graças a Deus, conquistei todos, sabe? Eu acho que hoje eu tô num lugar de viver leve, assim, um pouquinho nesse lugar de poder não ter tantos medos. Acho que um sonho é não ter medos. Eu sou bem... Ainda encaro de frente, assim, os meus monstros internos. E acho que sempre alguma coisa ainda vai acontecer, sabe? Que ainda não entendi que, não, pera, tu construiu uma estabilidade, vai dar tudo certo. Que papo de terapia. Vou chamar a Mo aqui, minha terapeuta maravilhosa. Eu a amo. Ela fala muito sobre isso, Muito bom. Maravilhosa. Muito bom. Obrigada. Arrasou. Obrigada a vocês. Adorei o convite. Obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Muito bom. A gente queria agradecer o H2 Podcast Studio, que acolhe a gente, recebe e foi um dos parceiros para realizar, né, essa etapa do projeto. Agradecer A Mergê, Mauri, Fran, por estarem aqui com a gente. Nossa grande agência. e te convidar para seguir, curtir, compartilhar, né, Bruna? Nesse início de rede social, a gente precisa desse apoio. Dá like, dá sugestão, convidados, temas. A gente quer ouvir, quer feedback, porque feedback ajuda a gente a crescer. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Beijo!